Olá, crianças! Nós vamos hoje ver a lição número 2 do segundo trimestre da nossa lição juniores, que se chama Igreja Casa de Deus. Toda a lição vai ser baseada neste tema, tá bom? Então, para nós começarmos, nós vamos fazer uma oração. Então, aí na sua casa, você vai fazer como o nosso amiguinho, tá? Você vai fechar o olhinho na hora de nós orarmos, tá bom? Então, vamos lá orar com ele. Senhor nosso Deus, fecha o olhinho. Senhor nosso Deus, estamos aqui para te adorar e aprender mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Agora, crianças, nós vamos para uma parte muito especial, que é a parte do cântico. Nós vamos louvar ao Senhor com o nosso coração, com a nossa alegria. Aí na sua casa você vai cantar conosco a partir de agora, tá bom? Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá, diminuirá. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. E agora, crianças, nós vamos ver, com a ajuda do nosso investigador bíblico, o título e a memorização da lição, tá bom? Então, vocês aí em casa, eu vou dizer uma vez, vocês vão repetir comigo e depois vocês vão dizer sozinhos o título da lição. Primeiro, nós vamos ver o título da lição. Uma casa de oração. Aí vocês agora repetem comigo, tá bom? Não vão me deixar falando sozinha. Uma casa de oração. Repetiram? Agora vocês vão repetir sozinhos. Muito bem, crianças. Isso mesmo. Uma casa de oração. Essa vai ser a lição que nós vamos ver no dia de hoje, tá bom? E agora a memorização. Vamos ver qual é a memorização. A memorização da mesma forma, tá? Eu vou falar uma vez, vocês vão falar comigo e depois vocês vão dizer sozinhos, tá bom? Pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 7b.
Vamos dizer agora todos juntos. Pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías, capítulo 56, versículo 7b. Vai agora repetir sozinho, para que tia Neide escute daqui. Muito bem, crianças, é isso mesmo. Vocês disseram bonitinho, estão todos lindos, viu? Tanto com o título da lição, como com a memorização. Agora vamos ver uma parte muito importante da nossa lição. A parte melhor, que é a palavra de Deus, que nós vamos agora passar em uma história, tá bom? Vamos ouvir a história, crianças, e agora nós vamos ver a história, né? A história da nossa lição. Vocês sabem que toda lição nós temos a parte da história. E hoje a história nós vamos contar sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, ele quando entrou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele entrou montado em um jumentinho. E quando Jesus ali, ele entrou em Jerusalém, ele encontrou uma grande multidão. E essa multidão estava ali alegre, esperando a passagem de Jesus. E eles gritavam, Hosanas, Hosanas, e gritavam também o nome de Jesus. E Jesus ali passou, e quando Jesus passou, foi direto ao templo. Mas quando Jesus chegou no templo, crianças, ele ficou triste. Jesus ficou muito entristecido, porque ele viu ali no templo muitos vendedores. E ele não se agradou, ele ficou triste, ele ficou muito irritado com aqueles vendedores. Porque não era que não podia ser vendido alguma coisa ali fora no templo, podia. Mas o que eles estavam vendendo eram coisas que não agradavam a Deus. Eles estavam ali vendendo animais que iam ser sacrificados em expiação, em prol dos nossos pecados, dos pecados daquele povo que iam ali no templo para adorar a Deus, né? E Jesus ficou muito irritado com aqueles homens. Então Jesus expulsou eles ali daquele lugar. E Jesus expulsou todos os vendedores daquele lugar. E aquele lugar ali ficou sem nenhum vendedor. Aí Jesus entrou no templo para adorar a Deus. E quando ele entrou no templo, muitos paralíticos, muitos enfermos, muitos surdos, mudos, souberam que Jesus estava no templo. E todo mundo foi para o templo. Só que quando chegou no templo, crianças, o que é que aconteceu com aquelas pessoas doentes? Jesus curou todas, viu? Jesus é poderoso. Jesus é poderoso ontem, hoje e sempre. E ele curou aquele povo todo que estava com aquelas enfermidades. E quando Jesus curou aquele povo, as crianças que estavam ali no templo, elas começaram a louvar ao Senhor. E elas louvavam ao Senhor. E o Senhor disse para aquelas crianças, para aquele povo, que aquelas crianças, era da boca delas que saía o perfeito louvor. Porque elas tinham o coração puro, o coração temente, obediente, como você, criança. Você também tem o seu coração temente, obediente, você está aí escutando a palavra de Deus, então você tem o temor de Deus na sua vida, viu? Então, o louvor que sai da sua boca é um louvor que chega diante do trono de Deus, viu? Fique confiando que é o louvor que sai da boca das crianças, que chega direto ao trono de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser como uma criança, para que o nosso louvor também suba ao trono de Deus.
E o Senhor ainda disse, Jesus ainda disse naquele dia, falando sobre a profecia, cumprindo-se então ali, na palavra de Jesus, a profecia que estava lá em Isaías 56, versículo 7, que dizia que o templo, a casa de Deus, seria uma casa de oração, uma casa de adoração ao Deus eterno, ao Deus que nos criou, crianças, ao Deus que um dia vai mandar o seu filho vir nos buscar para encontrar com ele. Então, criança, vale a pena nós orarmos, nós ficarmos na presença do Senhor, né? Devemos orar em todo o tempo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos orar em todo o tempo, em pensamento, que o nosso espírito, isso chama oração com o espírito, viu? Nós temos o Espírito de Deus morando em nosso coração. Então, criança, não fique assustado com nada, porque Deus está com você. Na hora que você está orando, você está falando com Deus. E Ele ouve lá dos céus. Ele inclina os ouvidos para ouvir a sua oração, tá bom? Quando estamos na igreja ou quando estivermos fora da igreja, em todo o lugar nós podemos orar. A oração nos aproxima de Deus, nos faz assim, ó, mais amigos. Quando nós temos um amigo, nós queremos estar perto dele, para aprender de tudo, para saber o que o nosso amigo passa, né? Nós contamos para o nosso amigo as alegrias, nós contamos para ele as nossas tristezas, os nossos medos. Da mesma forma é com Deus. Você tem que ter Deus como seu amigo, tá bom? Ele é quem conhece o nosso coração, o meu e o seu coração. A oração, quando nós temos um amigo e o nosso amigo é Deus, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu coloquei aqui um pouco de tinta em cada lado, então vai nos aproximar, eu e você vamos nos aproximar de Deus. Então, vamos ficar assim, juntinhos, coladinhos, em oração. Então, quando nós nos afastamos, nós estamos o quê? Iguais, tá bom? Então, um estava com a tinta verde, o outro estava com a tinta vermelha. Mas quando nós chegamos perto de Deus e começamos a conhecer o nosso amigo, então nós ficamos com a identidade do nosso amigo, que se chama Deus, tá? A Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós temos que ser bem parecidos com Deus. E para que nós sejamos parecidos com Ele, nós temos o quê? Que ter amizade com Ele. Porque nós, quando nos aproximamos de um amigo, nós pegamos os mesmos jeitos que o amigo tem, não é isso? Então, aqui está a dinâmica. Eu creio que vocês entenderam o que é a oração. E agora nós vamos fazer a oração final, agradecendo ao Senhor por tudo. E agora nós estaremos encerrando, mas antes da oração eu quero pedir às mamães que comprem, adquiram, junto ao seu supervisor da Escola Bíblica Dominical da sua congregação, a revista do 2º trimestre da EBD Juniores, tá bom? Para que as crianças acompanhem, não só o vídeo, mas acompanhem pela revista e também façam as suas atividades. Eu também agora vou colocar aqui para vocês o nosso amiguinho, né? Ele quem vai fazer a oração juntamente conosco. A palavra de hoje vocês viram que foi oração. Hoje nós falamos sobre a oração. A maneira de como nós vamos falar com o nosso Pai que está no céu. E Ele tem cuidado de nós. E para a semana, eu vou deixar para vocês aqui um motivo para vocês orarem, tá bom? Olha que legal, EBD. Vocês vão orar
pela EBD, ou infantil, adulto, jovens, toda a EBD. Vocês vão orar esta semana, tirar um minutinho da oração para orar pela EBD da nossa igreja, tá bom? E agora, crianças, vamos orar. Feche os olhinhos e vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento na tua presença, onde aprendemos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso canal. Vocês gostaram do vídeo? Então vocês curtam, compartilhem, comentem, digam para nós se vocês gostaram, para o que nós podemos também melhorar para chegar até vocês, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Tchau, crianças!